Olá, meus irmãos. Em nosso resumo sobre os livros da Bíblia, estaremos falando sobre o livro de Josué. Eu sou o capelão Alexandre Costa em Os Livros da Bíblia. O livro de Josué relata a entrada dos israelitas na terra prometida sob liderança de Josué. Ao estudarmos este livro, nós aprendemos os princípios que podem nos ajudar a termos coragem e força em meio à oposição. Aprenderemos também lições importantes como o sucesso que os israelitas tiveram devido à sua obediência ao Senhor e com o seu fracasso por causa da sua desobediência. Quem escreveu o livro de Josué? Não sabemos com certeza quem escreveu este livro. O livro tem o seu nome, sua figura principal e sucessor de Moisés como profeta do Senhor para Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe a mão. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles. E sobre ele porás a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a ordem de Eleazar sairão, e segundo a ordem de Eleazar entrarão, ele e todos os filhos de Israel, isto é, toda a congregação. Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Impôs-lhe as mãos e lhe deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Números, capítulo 27, versículo 18 ao 23. Perto do final do ministério de Josué, depois que os israelitas fizeram um convênio de não servir a falsos deuses na terra prometida, o narrador do livro relata que Josué escreveu essas palavras do livro da lei de Deus. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 26. Essa passagem pode indicar que Josué escreveu pelo menos uma parte do livro que relata e que leva o seu nome, como no caso de muitos profetas do Senhor no Velho Testamento. O ministério de Josué foi simbolicamente um prenúncio do ministério do Filho de Deus. Assim como Moisés, em seu papel de profeta, legislador, mediador e libertador, era um protótipo de Jesus Cristo. Também Josué, que conduziu Israel à terra prometida, foi um protótipo de Jesus, o qual leva todos os fiéis à sua terra prometida definitiva, o reino celestial. Quando e onde foi escrito o livro de Josué? Há várias opiniões sobre quando o livro de Josué foi escrito. Alguns detalhes no livro de Josué dão a entender que pode ter sido escrito durante ou logo após o período da vida de Josué, segundo alguns eruditos, entre o século XV e XIII a.C. Por exemplo, em Josué capítulo 6, versículo 25, diz assim: Assim Josué poupou a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a todos quantos lhe pertenciam. E ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. O texto declara que Raabe, que foi salva em Jericó, habitou no meio de Israel até o dia de hoje, indicando que Raabe
e outros contemporâneos de Josué ainda estavam vivos quando este livro foi escrito. É provável que o livro tenha sido escrito na terra de Canaã. Quais são algumas características marcantes do livro de Josué? O livro de Josué é uma continuação dos 5 livros de Moisés, Gênesis a Deuteronômio, e ele descreve como o Senhor ajudou os israelitas a obter a terra prometida. O relato da conquista mostra que quando os israelitas obedeciam estritamente os mandamentos do Senhor, ele dava-lhes a vitória sobre seus inimigos. Os 2 últimos capítulos do livro de Josué, capítulo 23 e capítulo 24, salientam a importância de servir ao Senhor em vez de a falsos deuses na terra de Canaã, prenunciando um importante problema que os israelitas enfrentariam no futuro, como registrado nos livros de Juízes e em muitos outros livros do Velho Testamento. Fatos por capítulos no livro de Josué. Em Josué capítulo 1 ao capítulo 6, os filhos de Israel atravessam milagrosamente o rio Jordão e entram na terra prometida. Iniciam a conquista da terra, destruindo a cidade de Jericó. Em Josué capítulo 7 ao capítulo 12, Israel perde a batalha contra o povo de Ai, devido à desobediência. Depois de se arrependerem, os israelitas prosperam em batalha, pois o Senhor luta com eles. Eles assumem o controle da terra prometida. Em Josué capítulo 13 ao capítulo 21, acontece que a terra prometida é dividida entre as tribos de Israel. Contudo, nem todos os habitantes iníquos são retirados da terra. Os israelitas armam o tabernáculo no lugar chamado Siló. Certas cidades são designadas como cidades-refúgio. Em Josué capítulo 22 ao 24, antes da sua morte, Josué exorta o povo a ter coragem, a guardar os mandamentos de Deus e a amar ao Senhor. Ele e o povo fazem convênio ou aliança e escolhem servir somente a Deus. Josué e Eleazar, o terceiro filho de Arão, morrem. Bom, meus irmãos, nós aqui concluímos o resumo do livro de Josué. Esperamos que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal, curtam, façam seu comentário e a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.